Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar da segunda geração do modernismo brasileiro. Lembrando, gente, que nós estamos falando especificamente da parte da poesia, tá bom? Porque muitas vezes a gente acaba dividindo então poesia e prosa. Poesia, só lembrando, gente, são textos escritos em versos. Então, a gente já viu na aula anterior a questão do contexto histórico, vimos também o primeiro poeta, que foi o Murilo Mendes, e na sequência o Jorge de Lima. Agora, então, nós vamos falar sobre a Cecília Meirelles. Ela, gente, nasceu no ano de 1901, no Rio de Janeiro. Muito cedo ficou órfã de pai e mãe, sendo criada pela avó materna. Formou-se na Escola Normal do Rio de Janeiro em 1917, seguindo carreira de professora primária. Na década de 1930 em diante, lecionou em algumas universidades, dentre elas a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, ministrando a cadeira de Literatura e Cultura Brasileira, e ela faleceu no ano de 1964. Então, gente, a Cecília Meirelles, ela está muito ligada a esse universo educacional. Tanto que ela, fez o curso de normalista, que seria o equivalente ao magistério. E ela, gente, posteriormente acaba, então, trabalhando, dando aulas de literatura, inclusive nos Estados Unidos. Então, vamos entender as principais características da Cecília Meirelles. Ela participou nas primeiras décadas do século XX de um grupo neossimbolista chamado Festa. Teve forte influência da lírica tradicional em sua poesia. Escreve versos com grande musicalidade e apresenta com certa constância algumas imagens como o mar, a areia, a lua, espuma e vento. Tem como tema principal o tempo e a consciência de sua transitoriedade. Então, gente, a Cecília Meirelles, ela é uma escritora, então, que fez parte de um grupo neossimbolista. Neo, então, esse prefixo quer dizer novo. Então, seria um novo simbolismo. E eles, gente, ela fazia parte desse grupo neossimbolista chamado Festa. Então, gente, essa questão simbólica, ela vai ser bastante importante na obra da Cecília Meirelles. Então, por isso que a gente fala tanto de mar, areia, lua, espuma e vento. São elementos que são bastante importantes dentro da literatura dela. Tanto que, gente, ela vai usar esses elementos e vai falar sobre tempo e essa transitoriedade do tempo também. Lembrando, gente, também que ela é uma poetisa que utiliza muito essa questão, então, da musicalidade. Então, nós temos aqui um poema da Cecília Meirelles como exemplo. Motivo. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fungidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me disfarço, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então aqui, gente, nós podemos perceber que ela está falando sobre essa questão do tempo, justamente. Então, nesse instante é assim, mas como o tempo ele vai passando, as coisas elas podem mudar. Então é isso que ela está fazendo, essa questão da mudança do tempo. Então, justamente, ela fala que ela não é alegre nem triste, ela é poeta. Ou seja, porque o poeta vai falar sobre tudo, sobre todos os sentimentos. Aí nós temos aqui o poema dela chamado Canção. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio.
Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo, e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras, e as minhas 2 mãos quebradas. Então aqui, gente, nesse poema chamado Canção, nós podemos perceber os elementos da natureza que eu citei anteriormente. Justamente quando ela fala, né, do mar, daí ela fala também da questão do sonho, do vento. Então, e ela traz sempre essa questão dos elementos da natureza. Justamente porque, gente, esses elementos da natureza, eles são bastante simbólicos. Então, por isso que ela os explora. Por último, nós temos aqui o poema chamado Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Gente, aqui nós temos então um trecho, né, do poema Retrato da Cecília Meirelles. Gente, o que nós temos que destacar aqui? Ela está fazendo uma reflexão sobre o tempo. O tempo passou e o que ela fez? Ela continua ali. Então, ela nem se reconhece mais porque ela não foi percebendo essa ação do tempo nela. Então, isso, gente, é extremamente importante aqui. Ela não foi percebendo essas coisas mudando. Agora, gente, nós vamos falar sobre o Mário Quintana, também poeta dessa segunda geração. Ele nasceu no ano de 1906, no Rio Grande do Sul. Quando jovem, foi estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. Abandonou os estudos em 1924, retornando brevemente à cidade natal. Ele trabalhou em jornais e como editor, além de ser tradutor. Morreu em péssimas condições financeiras em 1994. Então a gente percebe aqui que o Mário Quintana, né, poeta gaúcho, ele vai, gente, ter uma educação bastante tradicional. E ele vai trabalhar, gente, nesse meio, então, de comunicação. Então, ele trabalhou em jornal, sendo tradutor e editor. Então, gente, os críticos classificam a obra do Mário Quintana como crepuscular, ou seja, de heranças simbolistas. Versos que revelam forte amargura e melancolia da existência, permeada pelo assunto da morte. Mistura a vida real do cotidiano banal, do prosaico com o universo onírico, um mundo de fantasias. Então aqui, gente, ele é outro poeta que carrega, então, essas heranças simbolistas, assim como a Cecília Meirelles. E aqui, gente, nós podemos ver que ele é um poeta bastante amargo. Ele tem bastante melancolia em relação à sua existência. Então a morte vai ser uma temática bastante presente na obra do escritor. E ele vai misturar, então, esse cotidiano banal com esse universo dos sonhos, da fantasia. Então, nós temos aqui um exemplo de poema do Mário Quintana, chamado O Mapa. Olho o mapa da cidade. É como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse meu corpo, sinto uma dor esquisita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina infinita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada. Invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar suave, mistério amoroso. Cidade do andar, desde já tão longo andar, talvez o meu repouso. Então aqui, gente, ele faz essa analogia, né, do mapa com a passagem da vida dele.
Então ele faz essa reflexão de são tantas ruas que eu nunca vou passar, são tantas ruas que eu nunca vou me aproximar, mas talvez em uma delas seja o meu eterno descanso. E aqui nós temos também, não é por último ainda, mais um poema então do Mário Quintana, chamado Rua dos Cataventos. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco na veia amarelada, como o único bem que fico. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente denunca, não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste, como um ai, a luz de um morto que não se apaga nunca. Então aqui, gente, nós temos primeiramente um soneto, onde eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. Então a gente observa essa melancolia em relação à existência, como se ele fosse algo como um catavento que vai e volta e fica nessa alternância eterna. E por último, gente, nós temos aqui o poeminha do contra. Todos estes aí estão, atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Então aqui, gente, ele fala que ele é o poema do contra, justamente porque ele faz essa brincadeira, então, com a palavra passarão e passarinho. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!